taça de champanhe estilhaçou no mármore e a mão dele atingiu o rosto dela. A orquestra continuou tocando Mozart, algo leve e festivo, o tipo de música pela qual pessoas ricas pagavam fortunas sem nunca realmente ouvir. A cabeça de Sofia virou para o lado, sua bochecha queimava, e o bebê deu um chute forte dentro de sua barriga, assustado com a súbita violência. 7 meses, e sua filha já sabia que algo estava errado. Tudo parou. O quarteto de cordas hesitou no meio da frase. 300 convidados em trajes de grife e ternos, sob medida, viraram-se para encarar. As conversas morreram. O tilintar dos cristais cessou. Até as fontes do Raras Primavera, uma das propriedades mais luxuosas do interior de São Paulo, pareciam ter silenciado. Sofia permaneceu congelada perto da fonte do Jardim das Rosas, com a seda esmeralda envolvendo sua barriga de grávida. 35 mil reais por um vestido de gestante que usaria apenas uma vez. Mateus insistiu. A família Vilarinho tinha padrões. A mão dela voou para a barriga, um gesto protetor, instintivo. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez. O rosto de Mateus mudou instantaneamente. A fúria desapareceu. A preocupação floresceu em suas feições, como se uma máscara deslizasse para o lugar. Perfeito. Treinado. Ele já havia usado essa máscara antes. Querida, me desculpe tanto, ele disse, estendendo a mão para ela. Você tropeçou. Deixe-me ajudar. Sofia recuou bruscamente. Seus saltos prenderam no chão de pedra. Ela se apoiou na borda da fonte. Eu não tropecei. Sua voz saiu mais forte do que esperava. Clara. Certa. As primeiras palavras verdadeiras que ela dissera a noite toda, que não eram gentilezas ensaiadas. Os olhos de Mateus piscaram um aviso. Por um segundo. A máscara escorregou. Depois voltou. Preocupação. Amor. O marido dedicado pegando a esposa grávida antes que ela caísse. Você está confusa, ele disse suavemente, ternamente, para o público que os observava. A gravidez. Você tem estado tão tonta ultimamente. Ele se aproximou. A mão dele buscou seu cotovelo. Ela se afastou. Não me toque. Isabela surgiu ao seu lado. Sua melhor amiga desde a faculdade. A única pessoa naquele casamento que vira o que realmente havia acontecido. O vestido de madrinha de Isabela, chifão rosa claro, farfalhou enquanto ela se movia entre Sofia e Mateus. Sofia, você está bem? Eu vi. Ela desmaiou. Mateus a interrompeu. Seu sorriso nunca vacilou. O calor, os hormônios da gravidez. Você sabe como é. Mas o rosto de Isabela mostrava a verdade. Ela tinha visto. Vira a mão de Mateus se retrair. Vira-a atingir o rosto de Sofia. Vira a cabeça de Sofia virar para o lado com a força do golpe. Os convidados sussurravam. Sofia podia ver o que estava acontecendo. A narrativa se formando. Tomando forma. Espalhando-se como fogo pela recepção. Pobre grávida. Tão emotiva. Provavelmente desmaiou. Que sorte o marido estava lá para pegá-la. Apenas 3 pessoas sabiam a verdade. Sofia, Isabela e Mateus. Exceto que não era bem assim. Acima deles, montadas em pilares de pedra e escondidas em caramanchões do jardim. 16 câmeras de segurança gravavam cada ângulo da propriedade Vilarinho. Cada momento. Cada movimento, cada bofetada. A mão de Sofia tremia ao tocar a bochecha. Já estava inchando. Amanhã ficaria roxa. Ela sabia por experiência como cobrir hematomas com maquiagem. Espere. Ela sabia por experiência. O pensamento a atingiu como água fria. Ela sabia como esconder hematomas porque já havia feito isso antes. Várias vezes. O corretivo cuidadosamente aplicado. Os ângulos estratégicos nas fotos.
as desculpas que vinham muito facilmente. Eu esbarrei na porta do armário. Estou tão desastrada ultimamente. A gravidez me deixa tonta. Tudo mentiras. Tudo para encobrir os acidentes de Mateus. Cláudia Vilarinho materializou-se ao lado do filho. A rainha da sociedade, mãe de Mateus. Pérolas brilhando em seu pescoço, diamantes em suas orelhas. Depupus 300 mil em joias, apenas para o casamento de uma prima. Querida, Cláudia disse, dirigindo-se a Sofia com simpatia ensaiada. Vamos te levar para dentro. Você precisa descansar. O bebê. Não. A voz de Sofia cortou os murmúrios. Não se atreva a falar sobre o meu bebê. A boca de Cláudia apertou-se ligeiramente. A expressão de anfitriã perfeita nunca falhou completamente. Sofia, eu sei que você está chateada, mas causar uma cena no casamento de Meredith? A família? Seu filho me bateu na frente de 300 pessoas. As palavras pairaram no ar do jardim. Reais, inegáveis, pelo menos para Sofia. Cláudia se aproximou, baixou a voz. A multidão não conseguia ouvir, mas Sofia viu o cálculo em seus olhos. Você desmaiou, querida. Mateus te segurou. Vários convidados já confirmaram. A esposa do senador Almeida viu tudo. Ela disse que Mateus se moveu muito rápido para te pegar. Um marido tão dedicado. O gaslighting foi imediato, coordenado, eficiente. Sofia olhou para os rostos ao seu redor. Os convidados, a família, os sócios de Mateus. Todos que importavam no mundo deles. Todos que poderiam destruir a reputação de Mateus com uma única palavra. E cada um deles estava escolhendo acreditar na mentira. Eu não vou embora com ele, Sofia disse. A máscara de Mateus escorregou novamente. Seu maxilar apertou. Os olhos ficaram frios. O Mateus real. Aquele com quem ela vivia há 3 anos. Você é minha esposa, ele disse em voz baixa. Você está carregando meu filho. Você vai embora comigo. Não, não. A palavra parecia estranha em sua boca. Ela não conseguia se lembrar da última vez que dissera não a Mateus. Realmente dissera. Acreditara nisso. Talvez ela nunca tivesse feito isso. Cláudia olhou em volta. Os convidados estavam encarando. Celulares estavam à mostra. Na era das mídias sociais, todo escândalo estava a um vídeo de se tornar viral. Nós vamos discutir isso amanhã, Cláudia disse firmemente. Quando você estiver pensando claramente. Mateus, leve sua esposa para casa. Sofia precisa descansar. Eles se afastaram, os dois, partindo como se Sofia não tivesse acabado de recusar. Como se o não dela não significasse nada. A mão de Isabela encontrou a de Sofia. Apertou forte. Eu vi ele te bater, Isabela sussurrou. Eu testemunho. Eu conto para quem quiser ouvir. Sofia olhou para sua melhor amiga, a doce Isabela, que acreditava em justiça e verdade e em fazer a coisa certa. Isabela, que não entendia como o dinheiro funcionava, como o poder funcionava, como a família Vilarinho fazia os problemas desaparecerem. Eles não vão ouvir, Sofia disse. Eles nunca ouvem. Mas Isabela já estava pegando o celular, mandando mensagem para alguém, seu rosto determinado. Então a gente consegue uma prova que eles não podem ignorar. Acima delas, montadas em 16 ângulos diferentes, as câmeras de segurança já haviam gravado tudo. A mão de Sofia repousou em sua barriga. O bebê se moveu sob sua palma, rolando, espreguiçando-se, completamente alheia ao fato de que seu pai acabara de bater em sua mãe, completamente alheia ao fato de que tudo estava prestes a mudar. Momento de introspecção. A mão de Sofia cobre automaticamente a barriga, o mesmo gesto protetor que toda mãe conhece. O bebê chuta contra sua palma, como se dissesse: eu senti isso também. Aquele movimento instintivo,
aquela necessidade imediata de proteger. Toda grávida entende isso sem explicação. A orquestra recomeçou a tocar. O casamento continuou. Meredith e Vicente cortaram o bolo. Os convidados voltaram às suas conversas. A máquina Vilarinho seguia em frente, mas Sofia estava parada na fonte, mão na bochecha, e soube com absoluta certeza que não poderia ir para casa naquela noite. Não poderia voltar para a cobertura. Não poderia dormir na cama deles. Não poderia fingir que aquilo era normal. Não poderia continuar dando desculpas. Eu não sou louca. Eu sei o que aconteceu. A mão dele, meu rosto, o chute do bebê. Eu sei. A validação sussurrou em sua mente. Silenciosa, certa, real. Pela primeira vez em 3 anos, Sofia acreditou em si mesma mais do que acreditava nas mentiras de Mateus. Sofia se trancou na suíte nupcial. Isabela ficou de guarda do lado de fora. A recepção do casamento continuava 2 andares abaixo. A música pairava pelos elegantes corredores. Risos, celebração, a vida seguindo em frente enquanto o mundo de Sofia desmoronava. Ela encarou seu reflexo no espelho antigo. Moldura elaborada em ouro. Provavelmente valia mais do que o carro da maioria das pessoas. A propriedade Vilarinho não fazia nada pequeno. Uma marca vermelha florescia em sua maçã do rosto. Amanhã ficaria roxa, depois amarela, depois sumiria como se nunca tivesse acontecido. Exceto que aconteceu, e Sofia estava farta de fingir. Suas mãos não paravam de tremer. Ela agarrou a bancada de mármore, tentando respirar. O banheiro era maior que seu primeiro apartamento. Chão aquecido, chuveiro de efeito cascata, flores frescas em vasos de cristal. Todo aquele dinheiro, todo aquele luxo, e ela nunca se sentira tão encurralada. 3 vezes ela pegou o celular. Bloquear, desbloquear, bloquear. Desbloquear. Bloquear. Para quem ela poderia ligar? Sua mãe morava em Porto Alegre. Diria para ela voltar para casa imediatamente. Diria que nunca confiou em Mateus. Estaria certa sobre tudo o que Sofia não queria ouvir. A polícia? Os Vilarinhos eram donos de metade de São Paulo. O advogado de Mateus costumava ser o procurador-geral. Dinheiro compra silêncio. Dinheiro compra cooperação. Dinheiro faz os problemas desaparecerem. Uma batida suave e hesitante na porta. Sofia, é a Isabela. Posso entrar? Sofia destrancou a porta. Isabela escorregou para dentro, carregando gelo embrulhado em um guardanapo de pano branco, monogramado com o brasão da família do noivo. Tudo naquele casamento era monogramado. Aqui. Isabela pressionou o gelo contra a bochecha de Sofia. A gente precisa te tirar daqui. Ele vai me seguir para casa. Então não vá para casa. Sofia pensou em sua filha, a herdeira de Mateus, a neta que Roberto Vilarinho chamava de seu legado. Roberto, o bilionário self-made, usinas de aço no interior de Minas Gerais, imóveis na Avenida Faria Lima, investimentos em tecnologia que o tornavam um dos homens mais ricos do Brasil. Roberto acreditaria nela? Ele se importaria? Eu não tenho para onde ir, Sofia disse. A verdade disso se estabeleceu em seu peito, pesada, sufocante. Ela deixara o emprego quando se casou com Mateus. Ele insistiu, disse que sua esposa não precisava trabalhar, disse que ele cuidaria de tudo. Ele cuidou de tudo, certificando-se de que ela não tivesse nada seu. Nenhuma renda, nenhum apartamento, nenhuma independência, apenas o nome dele, o dinheiro dele e o controle dele. A maçaneta da porta tremeu. A voz de Mateus filtrou-se, suave, preocupada, a máscara firmemente no lugar. Sofia, amor, podemos conversar? Eu sinto muito, o estresse da fusão,
a empresa. Eu não era eu mesmo. Ele nunca era ele mesmo. Esse era todo o problema. Sofia havia se casado com um homem que não existia. Uma fachada encantadora. Uma performance cuidadosamente construída. O Mateus real era o que ficava irritado quando o jantar não estava pronto, que criticava seu peso durante a gravidez, que acidentalmente pisava no pé dela quando ela conversava por muito tempo com outro homem, que escondia suas vitaminas pré-natais e dizia que ela estava imaginando coisas quando não conseguia encontrá-las. Isabela gesticulou uma palavra. Não. Mas Sofia sabia como isso funcionava. Se ela não abrisse a porta, Mateus pegaria uma chave. Ele sempre conseguia o que queria. Esse era o jeito vilarinho. Ela abriu a porta uns 15 centímetros. Manteve a corrente engatada. O rosto de Mateus estava perfeitamente arranjado. O remorso pintado em suas feições, como um ator atingindo sua marca. Atrás dele, Cláudia pairava. Armadura de batalha, pérolas brilhando. Querida, por favor, Mateus disse. Deixe-me explicar. O uísque? Eu bebi demais. Você sabe que não bebo bem. Eu nunca quis. Você me bateu de propósito. A expressão dele não mudou, mas algo vacilou em seus olhos. Cálculo, medindo seu próximo movimento. Eu estava tentando te firmar. Você estava caindo. Eu tentei te segurar, e você puxou a mão para trás e me deu um tapa no rosto. Não foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Cláudia interrompeu. Sua voz carregava aquele tom particular que as mulheres ricas aperfeiçoavam. Solidária, mas firme. Carinhosa, mas desdenhosa. Sofia, querida, você tem estado sob tanto estresse. A gravidez, os hormônios. Você não está pensando claramente. Por que você não volta para casa? Ligamos para a doutora Lúcia. Garantimos que o bebê esteja bem. Tudo vai parecer melhor pela manhã. Tudo vai parecer melhor assim que controlarmos a narrativa. Era isso que Cláudia realmente queria dizer. Sofia assistira a família Vilarinho operar por 3 anos. Vira eles lidarem com escândalos e contratempos com precisão cirúrgica. Um funcionário acusava Mateus de assédio. O funcionário subitamente tinha um novo emprego no outro lado do país e assinava um acordo de confidencialidade. Um negócio dava errado. A outra parte se via enfrentando misteriosos problemas legais. Os Vilarinhos não perdiam. Eles não podiam se dar ao luxo. Eu não vou para casa com ele, Sofia disse. A máscara de Mateus trincou. Apenas uma fração. A mão dele moveu-se em direção à porta. Agressiva, ameaçadora. Então ele se conteve. Lembrou-se do cenário. Lembrou-se dos convidados 2 andares abaixo. Você está sendo irracional, ele disse, envergonhando a si mesma, envergonhando a família. Meu pai não vai tolerar esse tipo de cena. Seu pai não está aqui. Ele estará. E quando ele souber como você se comportou, quando ele souber que você se recusou a ir embora com o homem que te bateu, quando ele souber que você desmaiou em um casamento de família e causou uma cena, em vez de ir para casa em silêncio, lá estava, o roteiro, a história que eles contariam. Sofia desmaiou. Sofia causou uma cena. Sofia era o problema. Não a mão de Mateus, não a bofetada, não a violência, a reação de Sofia à violência. Cláudia avançou. Sofia, pense em Alice. Sofia congelou. Eles haviam escolhido o nome no mês passado, Alice Rosa Vilarinho, em homenagem à avó de Mateus, um nome de família, um legado de família. O que tem ela? Ela precisa do pai, ela precisa de estabilidade, de uma família unida. Você não gostaria de privar sua filha disso, gostaria? De crescer como uma Vilarinho, com todas as vantagens que o dinheiro pode proporcionar. A ameaça era clara,
gentil, envolta em preocupação, mas uma ameaça. Deixe Mateus e perca tudo. O nome, o dinheiro, o futuro que prometeram a Alice. Fique e mantenha a ilusão intacta. Afastem-se da minha porta, Sofia disse. Ela a fechou, trancou, engatou a corrente, encostou-se à madeira e ouviu Mateus e Cláudia se afastarem, seus passos sumindo pelo corredor de mármore. Isabela pegou o celular. Eu mandei mensagem para o Gustavo Silva. É o diretor de segurança daqui. Eu coordenei com ele para o casamento. Ele é gente boa, honesto e tem 3 filhas. Isabela olhou para cima. Ele vai ajudar. Sofia queria acreditar nisso. Queria acreditar que alguém ajudaria. Mas os vilarinhos a ensinavam há 3 anos que ninguém ajudava. Ninguém os enfrentava. Ninguém arriscava sua carreira, reputação ou segurança para fazer a coisa certa. O dinheiro se encarregava disso. Validação, sussurro. Eu não sou louca. Eu sei o que aconteceu. A mão dele, meu rosto, o chute do bebê. Eu sei. As palavras se repetiram na mente de Sofia como um mantra, como algo sólido para se agarrar quando todo o resto parecia areia movediça. O bebê chutou, forte, saudável, completamente dependente de Sofia para protegê-la. Sofia deslizou para se sentar no chão, o vestido de grife amontoando-se ao seu redor. 35 mil de seda e renda amassados contra o azulejo do banheiro. Isabela sentou-se ao lado dela, segurou sua mão, não tentou consertar nada, apenas ficou ali. Eu não posso voltar, Sofia sussurrou. Então você não vai. Eu não tenho outro lugar para ir. A gente resolve isso. Ele vai me destruir. A família dele, os advogados, o dinheiro. Eles vão pegar a Alice. Não vão. Você não os conhece como eu. Isabela apertou a mão dela. Não, mas eu te conheço e você é mais forte do que pensa. Sofia não tinha certeza disso. Força parecia algo que outras pessoas tinham. Pessoas que deixavam casamentos abusivos. Pessoas que enfrentavam bilionários. Pessoas que não passavam 3 anos dando desculpas para hematomas. Mas talvez Isabela estivesse certa. Talvez em algum lugar, sob o medo e a dúvida e as desculpas cuidadosamente construídas, Sofia tivesse uma força que não conhecia. Ou talvez ela descobriria. Momento de introspecção. Sofia pega o celular novamente. Bloquear, desbloquear, bloquear, desbloquear, bloquear. Aquele checar compulsivo, aquele hábito nervoso quando a ansiedade aumenta. Quem já esteve em crise conhece esse movimento. O celular se torna algo para fazer com as mãos, algo para controlar quando mais nada parece controlável. Do lado de fora da janela do banheiro, o casamento continuava, danças e brindes, os noivos parecendo perfeitamente felizes, seu futuro se estendendo cheio de promessas e esperança. O futuro de Sofia parecia à beira de um precipício. Um passo à frente e tudo se estilhaçaria, mas ficar parecia morrer lentamente. Talvez o precipício fosse melhor. Talvez cair fosse melhor do que se afogar. 3 dias depois, Sofia estava sentada em uma cafeteria a 12 quadras da cobertura Vilarinho em São Paulo, longe o suficiente para Mateus não a ver acidentalmente. Perto o suficiente para ela ainda poder fingir que sua vida era normal. Nada em sua vida era normal. Sua bochecha amarelara em um hematoma que ela cobria com corretivo. 3 camadas, cuidadosamente misturadas. Ela ficara boa em esconder hematomas ao longo dos anos. Boa demais. Essa constatação continuava a atingi-la em momentos estranhos, no banho, preparando o café da manhã, deitada acordada às 3 da manhã. Ela se tornara habilidosa em encobrir evidências de abuso, porque havia muita evidência para cobrir.
Como ela não tinha visto? Ou talvez ela tivesse visto, talvez ela só tivesse ficado muito boa em não ver, em justificar, em dar desculpas. Um homem deslizou para a cadeira à sua frente, uns 30 e poucos anos, vestindo um uniforme de empresa de segurança. Gustavo Silva, o contato de Isabela. Senhora Vilarinho, ele acenou com a cabeça, profissional, cauteloso. Estou arriscando meu emprego por estar aqui. Então por que você está? Porque eu tenho 3 filhas. Ele tirou um tablet, colocou-o na mesa entre eles. E eu vi o que aconteceu. A mão de Sofia tremeu ao pegar o café, descafeinado. Ela mudara quando engravidou, desistira de cafeína e álcool e queijos moles e todo o resto na lista proibida. Ela havia desistido de tanto para ser a esposa perfeita, a mãe perfeita. E Mateus a tinha agredido assim mesmo. Gustavo tocou na tela do tablet. A filmagem de segurança carregou. Múltiplos ângulos de câmera, cristalinos, alta definição. Sofia se viu parada perto da fonte. Viu Mateus se aproximar. Viu a mão dele se retrair. Viu-a atingir seu rosto. Nenhum tropeço, nenhum desmaio, nenhuma confusão. Apenas violência. Seu estômago revirou. Ver aquilo de fora de seu corpo o tornava real de uma forma que a memória não conseguia. A memória que ela podia duvidar, questionar, perguntar-se se tinha imaginado ou exagerado. Mas o vídeo não mentia. São 16 ângulos de câmera, Gustavo disse calmamente. Todos mostrando a mesma coisa. O advogado do seu marido nos contatou 1 hora após o incidente. Ofereceu 250 mil reais pelos HDs. Você não aceitou. Eu tenho filhas, ele repetiu. Quando recusei, ofereceram $1 milhão. Quando ainda recusei, disseram que conseguiriam o mandado. Provavelmente vão, mas eu fiz cópias primeiro. Ele deslizou o tablet pela mesa. Este é seu. Faça o que for preciso. Sofia encarou a tela. 16 ângulos do pior momento de sua vida. 16 peças de evidência que não podiam ser justificadas ou transformadas em outra coisa. Tem mais, Gustavo disse. Áudio da estação do manobrista. Seu marido e a mãe dele, depois que você se trancou na suíte nupcial. Ele apertou o play. A voz de Mateus, não mais suave ou encantadora, crua, zangada, o Mateus real que apenas Sofia costumava ouvir. Aquela vadia está me fazendo parecer ruim. Não me importo se ela está grávida. Ela precisa aprender o lugar dela. A resposta de Cláudia. Calma, prática, cúmplice. Resolva isso em silêncio. Seu pai não pode saber disso. A fusão com a Westbrook é muito importante. Não podemos ter escândalo agora. Foda-se a fusão. Ela é minha esposa, minha propriedade. Eu lido com ela como eu quiser. Mateus, por favor, seja inteligente. Pague-a se precisar. Faça-a assinar algo, mas mantenha isso quieto. As mãos de Sofia tremiam. O café derramou pela borda da xícara. Ela a pousou antes que a deixasse cair. Ela sabia que Mateus pensava aquelas coisas, sentia aquelas coisas, mas ouvi-lo dizer em voz alta, ouvir sua mãe ajudá-lo a planejar como lidar com ela, isso quebrou algo dentro de Sofia que ela não sabia que ainda estava intacto. Gustavo inclinou-se para a frente. Vilarinho, Sofia. Eu trabalho com segurança há 20 anos. Eu já vi esse padrão antes. Homens como seu marido não param, eles escalam. Eu sei que você tem medo, mas... Eu sei. Você sabe mesmo, porque eu também vi mulheres voltarem, acreditarem nas desculpas, acreditarem que será diferente. Nunca é diferente. Eu não vou voltar. As palavras a surpreenderam. Ela não tinha planejado dizê-las, ainda não tinha decidido, mas dizê-las em voz alta as tornava reais. Ela não voltaria para Mateus, nem para a cobertura, nem para o casamento,
nem para a dança cuidadosa de gerenciar os humores dele e esconder hematomas. Bom, Gustavo disse, porque eu também enviei uma cópia para outra pessoa, alguém que pode ser capaz de ajudar. Quem? A assistente executiva de Roberto Vilarinho, Helena Campos. Ela está com ele há 30 anos, sabe onde todos os corpos estão enterrados. Gustavo levantou-se. E entre nós, ela estava esperando uma desculpa para derrubar Mateus. Ele saiu, deixando Sofia com um tablet cheio de evidências e nenhuma ideia do que fazer a seguir. Ela assistiu à filmagem novamente. A mão de Mateus, seu rosto, o impacto. Em seguida, ela percorreu o diretório de arquivos. Gustavo incluíra tudo, todos os 16 ângulos, a gravação de áudio, metadados mostrando datas e horários, documentação de cadeia de custódia. Era o suficiente para provar o que aconteceu, mais do que o suficiente. Mas seria o suficiente para salvá-la? Sofia tocou sua barriga. O bebê rolou sob sua palma. Alice, sua filha, a razão pela qual ela tinha que ser corajosa. Ela pegou o celular, encarou a tela, pensou em ligar para Mateus, pensou em voltar para casa, pensou em como seria fácil apenas fingir que aquilo nunca havia acontecido. A família Vilarinho cuidaria de tudo, pagaria quem precisasse ser pago, faria o escândalo desaparecer, voltaria à sua ilusão perfeita da família perfeita. E Sofia passaria os próximos 18 anos ensinando à sua filha que aquilo era normal, que homens te agredindo era apenas estresse, apenas um dia ruim, apenas algo que você tolerava por causa de dinheiro e status e legado familiar. Não, Sofia não faria isso, não poderia fazer isso. Ela abriu o e-mail, anexou a filmagem de segurança, começou a digitar uma mensagem para a mãe, depois parou. Se ela enviasse aquilo, tudo mudaria. Sem volta, sem fingimento. Os Vilarinhos viriam atrás dela com tudo o que tinham. Dinheiro, advogados, destruição de reputação. Eles a pintariam como instável, gananciosa, uma caçadora de fortunas que prendeu o filho deles com uma gravidez. Eles tentariam pegar Alice. O dedo de Sofia pairou sobre o botão de enviar. Momento de introspecção. A garçonete da cafeteria se aproxima com um sorriso cúmplice. De quantos meses? Ela perguntou, gesticulando para a barriga de Sofia. 7 meses. Sofia responde automaticamente. A garçonete acena. Minha filha tem 6 meses. Dá medo, né? Trazer eles para o mundo. A garganta de Sofia aperta. Aterrorizante. Elas compartilham um olhar, aquele medo universal que toda grávida entende. Que tipo de mundo estamos trazendo esses bebês? Sofia apagou o e-mail, começou de novo, desta vez endereçado a Isabela. Eu tenho a filmagem, todos os 16 ângulos. O que faremos em seguida? Ela apertou enviar antes que pudesse duvidar de si mesma. O celular dela tocou 30 segundos depois. O nome de Isabela na tela. A gente vai te arrumar um advogado, Isabela disse sem rodeios. O melhor advogado de divórcio do estado. Alguém que não tenha medo dos Vilarinhos. Alguém que vai lutar. Eu não posso pagar. O Gustavo disse que enviou a filmagem para a Helena Campos, a assistente de Roberto Vilarinho. Se ela estiver do nosso lado, podemos ter uma chance. Por que ela me ajudaria? Eu não sei, mas Gustavo parece pensar que sim. E agora, eu aceito qualquer aliado que pudermos conseguir. Sofia olhou em volta na cafeteria. Pessoas normais vivendo vidas normais. Pedindo lattes, trabalhando em laptops, encontrando amigos. Nenhuma delas fugindo de maridos bilionários. Nenhuma delas escondendo hematomas. Nenhuma delas assistindo à filmagem de segurança da própria agressão. Eu estou com medo, Sofia admitiu. Eu sei, mas você também é corajosa. Você saiu. Essa é a parte mais difícil. Ela havia saído?
Sofia não tinha certeza. Ela estava hospedada na casa de Isabela há 3 dias, dormindo no sofá, vestindo roupas emprestadas. Mas ela não havia entrado com o divórcio, não havia tornado oficial. Não havia realmente acabado com nada. Ela apenas havia pausado, dado um pause em sua vida enquanto descobria o que viria a seguir. Mateus tem ligado, Sofia disse, 20 vezes por dia, mandando mensagem, deixando recados de voz. Não atenda! Ele diz que sente muito, diz que vai fazer terapia, diz que nunca mais vai acontecer. Vai acontecer de novo, sempre acontece de novo. Sofia sabia disso, sabia, mas ouvi-lo pedir desculpas ainda mexia com algo dentro dela. Aquela parte que queria acreditar, queria pensar que o amor poderia consertar aquilo. Queria que o conto de fadas fosse real, exceto que não era real. Nunca havia sido. Meu telefone está tocando, Sofia disse. Número desconhecido. Atenda. Pode ser a Helena. Sofia atendeu. Alô? Senhora Vilarinho? Aqui é Helena Campos. O senhor Roberto Vilarinho gostaria de se encontrar com a senhora esta manhã. Sozinhos, 9 horas em seu escritório particular. O coração de Sofia disparou. Mateus sabe. O senhor Mateus Vilarinho está atualmente em seu clube. Ele não será incomodado. O que o senhor Vilarinho quer? Ver a filmagem e conversar sobre suas opções. A voz de Helena suavizou um pouco. Senhora Vilarinho. Sofia. Venha sozinha. Traga o tablet se o tiver. E confie que alguns membros desta família acreditam em responsabilidade. A linha ficou muda. Sofia olhou para Isabela, através do telefone. Roberto Vilarinho quer me encontrar em 2 horas. Ai, meu Deus! Isso é bom, certo? Isso é muito bom. Ou é uma armadilha? Só havia uma maneira de descobrir. Sofia tocou sua bochecha machucada. Sentiu o corretivo sob os dedos. Pensou em Roberto Vilarinho, o pai de Mateus, o homem que construíra um império do nada, o homem que criara um filho que agredia a esposa grávida. Validação. Sussurro. Eu mereço coisa melhor que isso. Eu merecia um casamento que não me fizesse recuar. Eu mereço estar segura. As palavras se estabeleceram nos ossos de Sofia, verdadeiras, inegáveis. Talvez a primeira coisa completamente honesta que ela pensara em 3 anos. Ela tinha 2 horas para decidir se era corajosa o suficiente para encarar o pai de Mateus. 2 horas para decidir se era corajosa o suficiente para contar a verdade. Roberto Vilarinho construiu seu império com as 2 mãos e uma regra. Sempre diga a verdade, não importa o quanto isso o mate, não importa quem isso machuque. A verdade era o fundamento de tudo. Negócios, parcerias, reputação. O nome Vilarinho significava algo porque Roberto o fizera significar algo. Até agora. Helena Campos entrou em seu escritório às 6 da manhã. Roberto já estava lá. Sempre estava. Com 62 anos, ele ainda trabalhava 16 horas por dia. Ainda lia cada contrato pessoalmente. Ainda tomava todas as decisões importantes. Temos um problema, Helena disse. Não é o negócio com a Westbrook, é o seu filho. Roberto levantou os olhos do valor econômico. Helena havia sido sua assistente por 30 anos. Contratou a recém-saída da faculdade. Viu-a recusar ofertas de 6 dígitos de concorrentes para ficar na Vilarinho Indústrias. Ela nunca o procurava com problemas familiares. Nunca cruzava a linha entre o profissional e o pessoal. Isso tinha que ser sério. Helena colocou um tablet em sua mesa. Casamento de Meredith, 3 dias atrás. O senhor precisa assistir a isso. Roberto assistiu à filmagem uma vez. Seu rosto permaneceu neutro. Décadas de negociação o ensinaram a nunca mostrar emoção.
Nunca deixar ninguém vê-lo reagir. Ele assistiu novamente. A mão de Mateus se retraindo. A bofetada. A cabeça de Sofia virando para o lado. A mão dela voando para a barriga de grávida. O olhar em seu rosto. Choque. Dor. Reconhecimento. Os nós dos dedos de Roberto ficaram brancos ao redor de sua xícara de café. Quem mais viu isso? O diretor de segurança, sua nora, a amiga dela, possivelmente Cláudia, embora eu suspeite que sua esposa teria contatado o senhor imediatamente se soubesse. Cláudia sabia? Helena reproduziu o áudio da estação do manobrista. A voz de Cláudia. Calma, pragmática, dizendo a Mateus para resolver em silêncio. Para apagar Sofia. Para esconder de Roberto. Roberto pousou a xícara com cuidado deliberado. O clique da porcelana contra o pires. Alto no escritório silencioso. Chame Ricardo Meirelles. Chame Sofia. Traga os dois aqui dentro de 1 hora. Senhor, Mateus não é mais minha preocupação. Helena reconheceu aquele tom. Ela o ouvira 2 vezes em 30 anos. Uma vez quando o sócio de Roberto desviou fundos. Uma vez quando o irmão dele tentou uma aquisição hostil da Vilarinho Indústrias. Ambos os homens foram destruídos. Sistematicamente. Legalmente. Permanentemente. Farei as ligações, Helena disse. Roberto virou-se para a janela. São Paulo se estendia abaixo dele. 60 andares acima. A cidade que ele ajudara a construir. O império que ele criara. O legado que planejara passar para seu filho. Seu filho que agrediu a esposa grávida. Roberto pensou em seu próprio pai, um operário de siderúrgica que morreu aos 46. Pulmão preto das usinas. Roberto tinha 8 anos. Viu seu pai enfraquecer. Viu-o tossir sangue em lenços. Viu-o morrer lentamente. Mas ele se lembrava de uma coisa claramente. Seu pai nunca levantou a mão para sua mãe. Nunca. Nem uma vez. Nem mesmo durante os piores momentos. Quando o dinheiro era escasso e os ânimos estavam à flor da pele e o estresse pressionava a todos. Seu pai olhou para Roberto nos olhos uma noite e disse: um homem de verdade protege. Ele não machuca. Roberto construíra toda a sua vida sobre esse princípio. E de alguma forma criara um filho que fazia o oposto. O telefone tocou. Helena. Sofia está a caminho. Ricardo estará aqui em 20 minutos. E senhor, Mateus acabou de ligar. Ele sabe que algo está acontecendo. Está exigindo falar com o senhor. Diga a ele que estou indisponível. Ele está ameaçando vir aqui. Deixe-o tentar. A segurança não vai deixá-lo subir. Roberto desligou. Observou a cidade acordar. Caminhões de entrega. Táxis. Pessoas começando o dia. Pessoas normais com problemas normais. O problema de Roberto era seu filho. Seu filho que destruíra tudo. Sofia chegou às 9 em ponto. Isabela a deixou, mas ficou no carro. Sofia insistiu. A reunião precisava ser a sós. Helena a encontrou no elevador particular. O senhor Vilarinho está esperando. A senhora tem o tablet? Sofia assentiu. Não conseguia falar. O medo havia fechado sua garganta. O elevador subiu em silêncio. Sofia observou os números subirem. 60 andares. Ela já estivera ali dezenas de vezes. Festas da empresa, jantares de fim de ano, celebrações familiares. Nunca assim. Nunca como adversária. O elevador abriu. O escritório de Roberto Vilarinho dominava todo o andar. Paredes de vidro. Vistas da cidade. Móveis que custavam mais do que a maioria das casas. Roberto se levantou quando ela entrou. Terno sob medida. Cabelos prateados. O rosto dos negócios brasileiros. Capas da Exame. Perfis no Estadão. O bilionário self-made que definira uma era. Sofia, obrigado por ter vindo. Por favor,
Sente-se. Ele gesticulou para a área de estar. Não há mesa. As cadeiras confortáveis perto da janela. Nível de igualdade. Posso lhe oferecer algo? Água? Chá? Está com fome? Estou bem. Você não está bem. Meu filho agrediu você enquanto você estava grávida do filho dele, em público, cercada pela família. Sua voz era de fúria controlada. Nada disso está bem. Sofia não sabia o que dizer. Todo o instinto gritava que aquilo era uma armadilha. Homens ricos protegiam filhos ricos. Família protegia família. Dinheiro protegia tudo. Roberto sentou-se à sua frente. Não atrás de sua mesa. Não em uma posição de poder. Apenas à sua frente. Como iguais. Eu vi a filmagem. Todos os 16 ângulos. Ouvi o áudio. Eu sei que minha esposa ajudou a encobrir. Ele fez uma pausa. Não estou aqui para proteger Mateus. Estou aqui para ajudar você. Por quê? Porque legado não é apenas dinheiro. É caráter. Honra. O nome que deixamos para trás. Seu maxilar apertou. Eu construí a Vilarinho Indústrias com base na integridade. Mateus destruiu isso em um momento. Sofia pegou o tablet e colocou-o na mesa entre eles. Gustavo Silva me deu cópias. Todas as evidências. Tudo. Bom, vamos precisar. Para quê? Para remover Mateus da empresa, da família, de qualquer posição onde ele possa machucar qualquer outra pessoa. Sofia o encarou. O senhor vai demitir seu próprio filho? Eu vou deserdá-lo. Completamente. Ele não receberá nada de mim. Nada da Vilarinho Indústrias. Nada do fundo fiduciário da família. A voz de Roberto era de aço. E vou garantir que você e minha neta sejam protegidas. Financeiramente, legalmente, permanentemente. Eu não quero o seu dinheiro. Isto não é caridade, isto é prestação de contas. Mateus criou esta situação. Eu estou consertando. Ricardo Meirelles chegou, o advogado da família. Ele olhou entre Roberto e Sofia com óbvia confusão. Roberto, sobre o que é isso? Sua mensagem dizia urgente. Assista a isso. Roberto entregou-lhe o tablet. Ricardo assistiu. Sua expressão mudou de confusão para choque, para profissionalismo cuidadosamente neutro. Cara de advogado. O olhar que significava que ele já estava calculando estratégias legais. Roberto, antes de prosseguirmos, o senhor precisa entender as implicações. Se o senhor agir contra Mateus, a fusão com a Westbrook pode desmoronar. O conselho questionará seu julgamento. Cláudia vai lutar contra isso. Mateus vai processar. Isso será feio. Eu não me importo. A empresa pode sofrer um impacto significativo. Dano à reputação. Preço das ações. Confiança dos investidores. Eu não me importo, Roberto retrucou. Meu filho agrediu a esposa grávida. Eu não me importo com fusões, ou preços de ações, ou reputação. Eu me importo em fazer o que é certo. Ricardo olhou para Sofia. Senhora Vilarinho, a senhora precisa de um advogado independente. Alguém não conectado à família. Isso é muito complicado para eu representar ambos os lados. Eu não posso pagar. Helena apareceu com o telefone. Camila Dantas está a caminho. A melhor advogada de divórcio de São Paulo. Ela me deve um favor. As coisas estavam se movendo muito rápido. Sofia não conseguia processar, não conseguia pensar. Roberto Vilarinho estava se oferecendo para ajudá-la, para protegê-la, para destruir o próprio filho. Por quê? Eu não entendo, Sofia disse. Por que o senhor está fazendo isso? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quando eu tinha 8 anos, eu vi meu pai bater na minha mãe uma vez. Uma única vez em toda a minha infância. Ele estava bêbado, estressado com dinheiro. Ele deu um tapa nela. Ele olhou para fora da janela.
Minha mãe o deixou por 3 meses. Levou a mim e minha irmã para a fazenda dos pais dela. Disse que só voltaria se ele procurasse ajuda. Ele o fez. Entrou para o AA, ficou sóbrio. Nunca mais tocou nela. Mas eu me lembro daquele dia, do som, do choque, do medo. Roberto olhou para Sofia. Jurei que nunca seria aquele homem. Nunca criaria um filho que seria aquele homem. Eu falhei. Momento de introspecção. As mãos de Roberto tremem levemente ao segurar a xícara de café. Sofia percebe, pois suas mãos fazem o mesmo. Aquele tremor involuntário, quando a adrenalina e o medo inundam seu sistema. Quando seu corpo sabe que algo terrível está acontecendo e não consegue controlar completamente a resposta física. Os dois sentados ali, as mãos tremendo, tentando se manter firmes. Mas eu não vou falhar em consertar, Roberto continuou. Mateus é meu filho. Eu o amo. Mas amor não significa protegê-lo das consequências. Às vezes, amor significa responsabilizar as pessoas. Sofia tocou sua barriga. Alice chutou. Forte, saudável, completamente dependente dos adultos em sua vida para fazer boas escolhas. O que acontece em seguida? Camila Dantas chega em 30 minutos. Você conta tudo a ela. Montamos um caso. Entramos com o divórcio. Ordem de custódia de emergência. Medida protetiva. Tudo o que for necessário para manter você e minha neta seguras. Mateus vai lutar. Deixe-o. Temos 16 ângulos de câmera, gravações de áudio e testemunho de testemunhas, incluindo o meu. O senhor vai testemunhar contra seu próprio filho. Eu testemunho por você e por minha neta. Há uma diferença. Ricardo já estava pegando documentos. Se vamos fazer isso, faremos direito. Sofia, a senhora será representada por uma das melhores advogadas do país. Mateus não saberá o que o atingiu. Sofia queria se sentir aliviada, justificada, segura. Em vez disso, ela apenas se sentiu cansada. Cansada de lutar. Cansada de ter medo. Cansada de se perguntar se estava fazendo a escolha certa. Mas, olhando para Roberto Vilarinho, um homem disposto a destruir seu legado familiar para fazer o que era certo, Sofia pensou que talvez não estivesse mais sozinha. Talvez algumas pessoas fizessem a coisa certa, mesmo quando isso custava tudo. Validação. Sussurro. Em algum momento, eu me tornei invisível. Não apenas para ele, para mim mesma, mas eu ainda estou aqui. Sob todo o medo e dúvida, eu ainda estou aqui. E eu mereço ser vista. Camila Dantas chegou às 9h45. Terno elegante, olhos mais afiados. Ela ouviu a história, assistiu à filmagem, fez perguntas incisivas. Em seguida, olhou para Sofia e disse: nós vamos vencer. Não apenas vencer, vamos destruí-lo legalmente. Você está pronta para isso? Sofia pensou em Alice, em criar uma filha que nunca pensaria que o abuso era normal. Nunca pensaria que merecia violência. Nunca pensaria que ir embora era fraqueza. Sim, Sofia disse, eu estou pronta. Camila Dantas não perdeu tempo. Em 2 horas após conhecer Sofia, ela tinha um plano. Entraremos com tudo simultaneamente, Camila explicou. Petição de divórcio, ordem de custódia de emergência, medida protetiva, documentação do abuso com a filmagem de segurança. Não daremos tempo para Mateus reagir antes que o tribunal conceda proteção. Sofia estava sentada na sala de conferências de Roberto. Isabela se juntara a eles. Camila, Ricardo, Helena, Roberto e 2 associados que Camila trouxera. Uma equipe inteira reunida para protegê-la. Parecia surreal. O acordo pré-nupcial, Ricardo disse, espalhando documentos pela mesa. Sofia assinou há 3 anos, padrão para a família Vilarinho. Em caso de divórcio, ela recebe seus bens pessoais mais $2 milhões, sem pensão alimentícia,
sem reivindicação, a Vilarinho Indústrias. Eu não quero mais do que isso, Sofia disse. Você tem direito a mais, Camila contestou. Dado o abuso, dada a gravidez, um juiz concederia um valor substancialmente maior. Roberto interrompeu. O pré-nupcial é irrelevante. Estou depositando 10 milhões de dólares para Sofia imediatamente. Presente pessoal, não faz parte do divórcio. Mateus não pode tocar nisso. A cabeça de Sofia girou. Eu não posso aceitar. Você pode e você vai, Roberto disse. Você precisará de recursos. Mateus vai arrastar isso. As custas judiciais por si só serão de 6 dígitos. Você precisa de segurança, moradia, cuidados médicos, tudo o que for necessário para proteger você e Alice. Eu falhei em proteger você do meu filho. Eu não vou falhar em prover para você agora. Isso não é caridade, é prestação de contas. Camila assentiu. Estruturaremos isso com cuidado. Doação separada do acordo de divórcio. Mateus não tem reivindicação legal. Está limpo. E a casa no interior de São Paulo? Helena perguntou. Mateus nunca usa. Ele odeia o campo. Sofia fica com ela, Roberto disse imediatamente. Escritura transferida hoje. Ricardo fez anotações. Teremos que nos mover rápido. Assim que Mateus souber o que está acontecendo, ele tentará congelar ativos, esconder dinheiro, dificultar isso. Ele pode tentar, Camila disse. Mas temos a filmagem, o áudio, as testemunhas e o depoimento de Roberto. Nenhum juiz ficará do lado de Mateus. Sofia os ouviu planejar seu futuro. Eficiente, metódico, como uma operação militar. E talvez fosse isso. Talvez se divorciar de um bilionário exigisse aquele nível de pensamento estratégico. Seu telefone vibrou. Mateus, novamente, avise-me da ligação do dia. Não atenda, Camila disse. Toda ligação é evidência de assédio. Deixe ir para o correio de voz. O telefone vibrou novamente. Mensagem de texto. Onde você está? Você está me assustando. Por favor, ligue. Eu te amo. Precisamos conversar sobre o bebê. Isabela leu por cima do ombro de Sofia. Ele está tentando te manipular. Eu sei. Mas uma parte de Sofia ainda queria responder. Ainda queria acreditar que Mateus poderia mudar. Ainda queria que o conto de fadas fosse real. Outra mensagem de texto. Minha mãe está preocupada. Todos pensam que você está tendo um colapso. Por favor, volte para casa para podermos te ajudar. Lá estava. O gaslight. Fazendo Sofia ser o problema. Fazendo a preocupação dela ser a questão, em vez da violência dele. Camila pegou o telefone. Eu cuido da comunicação dele. Você se concentra em si mesma e no bebê. Doutora Lúcia chegou às 11h. Roberto providenciou para que a obstetra de Sofia os encontrasse no escritório. Privacidade, segurança, sem risco de encontrar Mateus. Como você está se sentindo? Doutora Lúcia perguntou. Estressada, assustada, cansada. Vamos checar o bebê. Doutora Lúcia pegou um ultrassom portátil, espalhou gel na barriga de Sofia. A imagem piscou na tela. Lá estava ela, Alice, se movendo, saudável, completamente alheia ao caos ao seu redor. Batimento cardíaco forte, crescimento dentro do prazo. Ela está bem. Doutora Lúcia olhou para Sofia seriamente. Mas sua pressão arterial está elevada. Não é perigoso ainda. Mas precisamos monitorar. Estresse afeta a gravidez. Você precisa descansar. Eu estou tentando. Tente mais. Este bebê precisa de você saudável. Isso significa cuidar de si mesma primeiro. Sofia assentiu. Observou Alice na tela. Sua filha, sua razão para tudo. Eu estou o deixando, Sofia disse. Mateus. Estou me divorciando dele. Doutora Lúcia não pareceu surpresa.
Eu tenho documentado suas lesões por 6 meses. Quedas, acidentes, hematomas que você justificou. Eu sabia que algo estava errado. Por que você não disse nada? Eu disse. 3 vezes eu perguntei se você estava segura em casa. 3 vezes você disse sim. Eu não podia forçá-la a sair. Eu só podia esperar até que você estivesse pronta. Sofia se lembrou daquelas conversas. Doutora Lúcia fazendo perguntas cuidadosas, dando-lhe panfletos sobre violência doméstica, fornecendo recursos. Sofia jogara os panfletos fora, insistira que estava tudo bem. Convencera-se de que doutora Lúcia estava exagerando. Ela não estava exagerando. Ela estava vendo claramente. Eu estou pronta agora, Sofia disse. Eu sei. E eu vou testemunhar se for preciso. Registros médicos, documentação, tudo. Outra pessoa disposta a ajudar. Outra voz a apoiando. Sofia não estava sozinha. Ela pensara que estava. Por 3 anos, sentira-se isolada, como se ninguém fosse acreditar nela, ajudá-la ou se importar. Mas as pessoas se importavam. Elas estavam esperando, observando, prontas para ajudar, no momento em que Sofia estivesse pronta para aceitar. Às 2 horas, Camila tinha tudo pronto. Entraremos com o pedido amanhã de manhã. O tribunal abre às 9. Ao meio-dia, você terá proteção legal. Mateus não poderá contatar você ou se aproximar. E se ele violar? Então ele vai para a cadeia. É simples assim. Exceto que nada daquilo parecia simples. O telefone de Sofia tocou. Sua mãe. Ela estava evitando aquela ligação há 3 dias. Eu deveria atender, Sofia disse. Ela vai se preocupar. Coloque no viva voz, Camila sugeriu. Quero ouvir qual história os vilarinhos estão contando. Sofia atendeu. Mãe? Sofia, querida, você está bem? Cláudia me ligou. Ela disse que você teve algum tipo de crise no casamento. Ela disse que você não está atendendo às ligações de Mateus. Ela disse que você pode estar tendo complicações na gravidez. Aí estava a narrativa. Complicações na gravidez, uma crise, o problema de Sofia, não a violência de Mateus. Mãe, eu estou bem. O bebê está bem, mas preciso te contar uma coisa. Mateus me bateu no casamento na frente de todos. Eu estou me divorciando dele. Silêncio, longo, pesado. Depois, a voz de sua mãe, firme, forte. Onde você está? Você está segura? Estou segura. Estou com pessoas que estão ajudando. Os vilarinhos. Roberto, o pai de Mateus. Ele está me apoiando. Cláudia está protegendo Mateus. Sua mãe exalou. Eu nunca gostei dele, Mateus. Algo nele sempre pareceu errado, mas você parecia feliz. Pensei que talvez eu estivesse sendo super protetora. Você não estava. Você precisa de mim? Eu posso pegar um avião em 2 horas. Os olhos de Sofia se encheram. Ainda não. Talvez depois, quando as coisas estiverem resolvidas. Eu irei de qualquer maneira. Você é minha filha. Você está grávida. Você precisa da sua mãe. Estou reservando um voo. Mande-me mensagem de onde você está hospedada. Chegarei lá hoje à noite. Ela desligou. Sem argumento, sem negociação, apenas apoio imediato. Isabela apertou a mão de Sofia. Viu? As pessoas te amam. As pessoas querem ajudar. Mas e as pessoas que não querem? Mateus tem amigos, sócios de negócios, pessoas que acreditarão na versão dele. Deixe-os, Camila disse. Não precisamos que todos acreditem em você. Precisamos que um juiz acredite em você. E temos 16 ângulos de câmera que tornam a crença desnecessária. Roberto levantou-se. Vou dar uma coletiva de imprensa amanhã, depois da entrada no tribunal. Vou tornar isso público. Ricardo objetou imediatamente. Roberto, isso não é aconselhável. A publicidade, o dano à empresa. Eu não me importo com a empresa. Eu me importo em garantir que todos saibam a verdade. Mateus Vilarinho é um agressor.
Eu o estou deserdando. O nome Vilarinho não protegerá a violência. O conselho vai se revoltar. Os acionistas vão entrar em pânico. Minha reputação é construída sobre a integridade. Isto é integridade. Proteger minha nora e minha neta. É isso que importa. Helena já estava redigindo a declaração. Precisaremos de pontos de discussão, respostas preparadas para as perguntas. Isso será notícia nacional. Bom, que seja notícia. Que todos vejam que o dinheiro não compra proteção contra as consequências. Sofia se sentiu sobrecarregada. Tudo estava se movendo muito rápido, rápido demais. Ontem, ela estava se escondendo no apartamento de Isabela. Hoje, ela tinha um exército de advogados e um bilionário disposto a destruir seu legado familiar para ajudá-la. Eu preciso de ar, Sofia disse. Isabela se levantou imediatamente. Vamos lá, vamos caminhar. Elas desceram de elevador, caminharam até um parque próximo. Tarde de primavera, sol, pessoas correndo, brincando com cachorros, vivendo vidas normais. Sofia sentou-se em um banco, tentou respirar. Cena de alívio. O parque cheira a grama recém-cortada. Alguém está tocando violão por perto. A música flutua no ar, suave, gentil. Sofia fecha os olhos, tenta se lembrar da última vez que se sentiu em paz. Não consegue se lembrar. Faz 3 anos, mais tempo? O bebê chuta. Sofia repousa a mão em sua barriga. Nós vamos ficar bem, ela sussurra. Eu prometo, nós vamos ficar bem. Isabela sentou-se ao lado dela, quieta, apenas presente. E se eu estiver cometendo um erro? Sofia perguntou. Você não está. E se o tribunal não acreditar em mim? E se Mateus vencer? E se ele pegar a Alice? Ele não vai. Você não sabe disso. Eu te conheço. Eu sei que você não sairia a menos que fosse necessário. Eu sei que você está fazendo a coisa certa. Sofia não tinha certeza disso. Certo parecia algo que outras pessoas sabiam. Pessoas que faziam boas escolhas. Pessoas que viam bandeiras vermelhas e fugiam imediatamente. Sofia vira bandeiras vermelhas por 3 anos e ficara. Por que eu fiquei tanto tempo? Ela perguntou. Isabela pensou. Porque ir embora é difícil. Porque ele fez você duvidar de si mesma. Porque você amou quem você pensava que ele era. Por 1 milhão de razões que faziam sentido na época. Eu me sinto estúpida. Você não é estúpida. Você é humana, e humanos cometem erros, mas você está consertando agora. É isso que importa. Sofia tocou sua bochecha machucada. O amarelo estava sumindo. Na próxima semana, teria desaparecido completamente. Nenhuma evidência visível de que Mateus a machucou, exceto o vídeo. Os 16 ângulos de câmera que capturaram tudo. Evidências que nunca se apagariam. Validação, sussurro. A parte mais difícil é admitir que eu soube o tempo todo. Os sinais estavam lá. As bandeiras vermelhas estavam acenando. Eu escolhi ignorá-las porque ir embora parecia mais difícil do que ficar. Eu estava errada, mas não estou mais. O telefone de Sofia vibrou. Camila Dantas. Sofia, temos um problema. Mateus sabe que algo está acontecendo. Ele acabou de aparecer no meu escritório exigindo informações. A segurança o removeu, mas ele está escalando. Você precisa ficar longe de qualquer lugar onde ele possa te encontrar. O estômago de Sofia despencou. Para onde eu posso ir? Roberto tem uma casa de segurança, equipe de segurança, tudo o que você precisa. Arrume uma mala, vamos te mudar esta noite. Sofia olhou para Isabela. Mateus sabe. Então vamos nos mudar. Agora. Elas voltaram para o apartamento de Isabela. Sofia arrumou seus poucos pertences. Roupas, produtos de higiene pessoal, o tablet com a filmagem de segurança. Era só isso. 3 anos de casamento cabiam em uma mala.
todo o resto era de Mateus, ou dos vilarinhos, ou comprado com o dinheiro deles. Sofia não possuía quase nada seu. Ela havia desistido de tudo para se casar com Mateus. Seu emprego, seu apartamento, sua independência. E agora ela estava recomeçando do zero com nada. Não nada. Ela tinha evidências, tinha aliados, tinha sua filha. Isso era mais do que nada. Isso era tudo. Mateus descobriu às 4:03 da tarde. Seu advogado ligou. Reunião de emergência. Mateus saiu imediatamente de seu clube. Dirigiu-se ao escritório do advogado na região da Avenida Paulista. Jonathan Pierce representava a família Vilarinho há 15 anos. Cuidava de tudo, desde contratos de negócios até acusações de embriaguez ao volante que Mateus colecionara aos 20 e poucos anos. Discreto, caro, leal, ou assim, Mateus pensava. Eles estão entrando com o divórcio, Jonathan disse sem rodeios. Amanhã de manhã. Sua esposa tem a filmagem de segurança do casamento. Múltiplos ângulos, gravações de áudio, documentação médica, testemunho de testemunhas. O mundo de Mateus se inclinou. Isso não é possível. Eu resolvi isso. Minha mãe resolveu. A empresa de segurança entregou cópias a Sofia antes que seu advogado pudesse suprimi-las. Está lá fora, Mateus. Tudo. Então a gente luta. Diz que o vídeo é falso. Diz que ela está mentindo. Paga quem tiver que pagar. Jonathan balançou a cabeça. Não podemos. Seu pai está apoiando ela. Roberto Vilarinho está fornecendo assistência jurídica, recursos financeiros e seu próprio testemunho. As palavras não faziam sentido. Mateus as ouvia, mas não conseguia processá-las. Meu pai não faria isso. Ele precisa de mim para a fusão com a Westbrook, a empresa, o legado. Seu pai está dando uma coletiva de imprensa amanhã. Ele está te deserdando publicamente, removendo você da Vilarinho Indústrias, cortando seu fundo fiduciário, tudo. Mateus se levantou, caminhou. Sua mente corria por possibilidades, cenários, maneiras de consertar aquilo. Ligue para a minha mãe. Ela vai fazê-lo voltar à razão. Eu tentei. Ela não está atendendo. Minhas fontes dizem que ela está consultando o próprio advogado para o divórcio. Tudo estava desmoronando, ruindo. O alicerce de toda a vida de Mateus rachando sob ele. Isto é culpa de Sofia. Aquela vagabunda planejou isso. Provavelmente encenou a coisa toda. Mateus, eu assisti à filmagem. Você a agrediu com força enquanto ela estava grávida de 7 meses em um casamento de família. Está na câmera de 16 ângulos. Não há como encenar isso. Eu não quis. Foi um acidente. Eu estava tentando firmá-la. E não é isso que o vídeo mostra. Eu não posso te defender com essa filmagem por aí. Nenhum advogado pode. As mãos de Mateus cerraram-se em punhos, a raiva crescendo em seu peito. Quente, cega. Sofia havia feito aquilo, arruinado tudo, destruído sua vida, virado o próprio pai contra ele. Ela pagaria por aquilo de alguma forma, de algum jeito. Eu vou para o apartamento, Mateus disse. Sofia deve estar lá. A gente conversa, resolve isso. Ela não está lá. Ela está sob custódia protetiva. Roberto providenciou segurança. Você não pode contatá-la. Se tentar, ela conseguirá uma medida protetiva. Ela é minha esposa. Não por muito tempo. Amanhã à tarde, ela estará legalmente protegida. Você será obrigado a ficar a 150 metros de distância. Qualquer violação significa prisão. Eu sou Mateus Vilarinho. Eu não vou para a cadeia. A expressão de Jonathan era sombria. Vai agora. Seu pai não está te protegendo. Seu dinheiro está congelado. Seus advogados estão te largando. Você está sozinho. As palavras finalmente penetraram. Mateus afundou na cadeira. Ele nunca estivera sozinho em toda a sua vida.
Sempre tivera o dinheiro do pai, o nome da família, proteção contra as consequências. O que eu faço? Arrume seu próprio advogado imediatamente. Alguém que se especialize em defesa de violência doméstica. Não será barato. E comece a liquidar ativos. Tudo o que você possui pessoalmente. Você precisará de dinheiro para as custas judiciais. Eu tenho meu fundo fiduciário. Tinha. Seu pai o congelou esta manhã. Você tem o que estiver em suas contas pessoais. É isso. Mateus pegou o telefone, checou seu aplicativo bancário. 200 mil da sua conta corrente pessoal. Dinheiro que ele mantinha para despesas diárias. Troco de bolso. Todo o resto era fundo fiduciário. Todo o resto era dinheiro vilarinho. Todo o resto o pai dele controlava. E seu pai acabara de cortá-lo. Mateus dirigiu até o apartamento dos pais, a cobertura no Morumbi, onde ele crescera, onde os jantares de família aconteciam todos os domingos, onde tudo deveria ser seguro. O porteiro o parou no hall de entrada. Sinto muito, Sr. Mateus. O senhor não está na lista de aprovados. Eu moro aqui. Não mais, senhor. Tenho instruções do Sr. Roberto Vilarinho. O senhor não tem permissão para entrar no prédio. Aquele é meu pai, minha mãe, minha casa. Sinto muito, senhor. Tenho que pedir para o senhor se retirar. A raiva de Mateus explodiu. Ele empurrou o porteiro, chegou ao elevador antes que a segurança o agarrasse. 2 homens, profissionais, eficientes. Eles o escoltaram para fora, sem delicadeza. Se o senhor retornar, chamaremos a polícia, disse um. O senhor Vilarinho foi muito claro. Mateus parou na calçada, olhou para o prédio. Luzes acesas na cobertura. Sua mãe estava em casa. Seu pai provavelmente estava lá, discutindo como destruí-lo. Sua própria família virando-se contra ele. Tudo por causa de Sofia. Ele ligou para a mãe. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Sem resposta. Ela estava o ignorando, sua própria mãe. Mateus dirigiu até o prédio de escritórios de Roberto. 60 andares de aço e vidro. O Império Vilarinho tornado visível. Ele crescera naquele prédio. Estágios de verão, passeios em família, aprendendo o negócio com o pai. A segurança o parou na recepção. Sinto muito, Sr. Mateus. O senhor não tem liberação. Eu sou o herdeiro, o vice-presidente. Eu tenho um escritório no 405º andar. Tinha, senhor. Seu acesso foi revogado esta manhã. Tenho que pedir para o senhor se retirar. Deixe-me ver meu pai. 5 minutos. É tudo o que eu preciso. O senhor Roberto Vilarinho está indisponível. Se o senhor não sair, chamaremos a polícia. Polícia. Eles continuavam ameaçando a polícia. Como se Mateus fosse um criminoso. Como se ele tivesse feito algo errado. Ele apenas disciplinara sua esposa. Era isso que os maridos faziam. Era isso que seu pai deveria entender. Controle, autoridade, manter sua mulher na linha, exceto que seu pai nunca havia agredido sua mãe. Mateus percebeu isso de repente. 30 anos de casamento e Roberto Vilarinho nunca levantara a mão para Cláudia. Talvez esse fosse o problema. Muito mole, muito fraco. Deixar as mulheres passarem por cima dele. Mateus não cometeria esse erro. Ele dirigiu para a casa de segurança, a propriedade no interior de São Paulo. Seu pai mencionara isso uma vez. Um sobrado colonial com varanda, a 2 horas da cidade, onde Mateus suspeitava que Sofia estava se escondendo. Ele a encontraria, a faria entender, a faria retirar tudo. Eles resolveriam isso juntos, como as pessoas casadas faziam. Ela era sua esposa, sua propriedade. Ela não podia simplesmente ir embora. Sofia observou o pôr do sol na casa no interior. Casa de segurança protegida, seguranças do lado de fora, sistema de alarme. Tudo o que era necessário para manter Mateus longe.
Sua mãe havia chegado 1 hora atrás, voando de Porto Alegre, abraçou Sofia por 5 minutos seguidos, sem dizer uma palavra. Agora elas estavam sentadas na varanda, cadeiras de balanço, chá gelado, o tipo de noite tranquila que Sofia não experimentava há anos. "Conte-me tudo", sua mãe disse. Então Sofia contou. Começou do princípio. O namoro relâmpago, o casamento luxuoso, a lenta percepção de que Mateus não era quem fingia ser, os acidentes, o gaslighting, o controle, a bofetada no casamento que finalmente rompeu sua negação. Sua mãe ouviu. Não interrompeu. Não julgou. Apenas ouviu. Quando Sofia terminou, sua mãe ficou em silêncio por um longo momento. Eu deveria ter insistido mais. Quando eu disse que não gostava dele, quando algo parecia errado, eu deveria ter falado mais. Eu não teria escutado. Eu sei, mas eu ainda deveria ter tentado. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Sua mãe pegou a mão de Sofia. Você vai superar isso. Você é mais forte do que pensa. Sempre foi. Sofia não tinha certeza disso. Forte parecia algo que outras pessoas eram. Pessoas que saíam imediatamente. Pessoas que viam bandeiras vermelhas e corriam. Mas talvez força não fosse ver bandeiras vermelhas cedo. Talvez força fosse ir embora eventualmente, mesmo quando era difícil, mesmo quando custava tudo. Momento de introspecção. A mãe de Sofia se levanta para preparar o jantar. Sofia a observa se mover pela cozinha. Movimentos familiares, a maneira como ela pica os vegetais, a maneira como cantarola enquanto cozinha. Sofia costumava fazer isso, cantarolar enquanto cozinhava. Ela não consegue se lembrar quando parou. Não consegue se lembrar do momento em que decidiu que o silêncio era mais seguro do que a alegria. Mateus odiava quando ela cantarolava. Dizia que era irritante. Ela parou sem sequer perceber. Isabela ligou às 7. Você está bem? Sim, minha mãe está aqui. A Camila ligou. Está tudo pronto para amanhã. Entrada no tribunal às 9. Coletiva de imprensa às 11. Ao meio-dia, você estará legalmente protegida. E Mateus? Ele vai enlouquecer, mas não pode fazer nada a respeito. A lei está do seu lado agora. A lei. Sofia nunca havia confiado na lei antes. Dinheiro comprava justiça. Dinheiro fazia os problemas desaparecerem. Os vilarinhos a tinham ensinado isso. Mas talvez aquela vez fosse diferente. Talvez aquela vez a justiça funcionasse. Seu telefone vibrou. Mateus, outra ligação, outra mensagem de texto. Eu sei onde você está. Precisamos conversar. Isso é ridículo. Eu sou seu marido. Você não pode simplesmente ir embora. Eu te amo. Por favor, por Alice, pense na nossa filha. Camila a havia instruído a não responder. Todo contato era evidência. Toda mensagem de texto era documentação. Construindo o caso contra ele. Mas uma parte de Sofia queria responder. Queria explicar. Queria fazê-lo entender por que ela foi embora. Exceto que ele nunca entenderia. Homens como Mateus não entendiam. Eles só entendiam controle. Poder. Conseguir o que queriam. Sofia bloqueou o número dele. Finalmente, depois de 3 dias de ligações constantes. Ela deveria ter feito isso antes. Deveria ter feito muitas coisas antes. Mas ela estava fazendo-as agora. Isso tinha que contar para alguma coisa. Validação. Sussurro. Recomeçar parece impossível, mas ficar parecia pior. E agora eu não estou recomeçando. Estou começando de novo. Há uma diferença. Às 9 horas, a segurança ligou. Senhora, temos uma situação. Alguém está tentando acessar a propriedade. Corresponde à descrição de seu marido. O estômago de Sofia despencou. Ele está dentro? Não. Nós o paramos no portão, mas ele está se recusando a sair.
Diz que tem o direito de ver a esposa. Devemos chamar a polícia? Sofia olhou para a mãe, para Isabela no telefone, para a casa de segurança, que subitamente não parecia mais segura o suficiente. Sim, Sofia disse. Chame a polícia e ligue para Camila Dantas. Mateus havia escalado, exatamente como Gustavo dissera que faria. Homens como ele não paravam. Eles pioravam. Amanhã, Sofia teria proteção legal. Naquela noite, ela só precisava sobreviver. A polícia chegou às 9h15. 2 policiais profissionais, mas céticos. Problemas de gente rica em bairros ricos raramente os impressionavam. Senhora, seu marido diz que houve um mal-entendido. Diz que a senhora está tendo complicações na gravidez. Diz que está preocupado com a senhora. Lá estava, a narrativa de Mateus. Sofia é o problema. Instável, emotiva, hormônios da gravidez a tornando irracional. Ele me agrediu, Sofia disse. 3 dias atrás, em um casamento. Eu tenho evidências em vídeo. Estou entrando com o divórcio amanhã de manhã. Ele não deveria estar aqui. Existe uma medida protetiva? Ainda não. Entrarei com o pedido amanhã. A expressão do policial mudou ligeiramente. Aquele olhar que Sofia já tinha visto. Sem uma medida protetiva, Mateus tecnicamente não havia infringido nenhuma lei. Aparecer na localização da esposa não era ilegal. Irritante, talvez. Assédio, provavelmente. Mas não ilegal, não ainda. Podemos pedir para ele sair, o policial disse, mas não podemos forçá-lo, a menos que ele esteja invadindo a propriedade. Esta propriedade é sua? Pertence ao pai dele, que me quer aqui e não quer Mateus aqui. Então, tecnicamente, nenhum dos dois tem base legal. Pediremos que ele saia voluntariamente. Mas, senhora, a senhora deve entrar com essa medida protetiva o mais rápido possível. Sofia observou pela janela enquanto os policiais conversavam com Mateus. Ele era encantador, preocupado, interpretando o marido aflito perfeitamente. Ela já vira essa performance antes. Os policiais pareciam acreditar nele. Camila Dantas chegou 20 minutos depois, viu a situação e imediatamente assumiu o controle. Oficiais, eu sou a advogada da senhora Vilarinho. Ela está entrando com o divórcio amanhã de manhã com uma medida protetiva de emergência. As evidências incluem documentação em vídeo de agressão, gravações de áudio de comportamento ameaçador e relatórios médicos de abuso. A presença de meu cliente aqui hoje à noite será documentada como assédio. A linguagem legal mudou tudo. De repente, aquilo não era uma disputa doméstica. Era um caso legal com evidências e documentação e uma advogada envolvida. A atitude dos policiais mudou. Senhor Mateus, o senhor precisa se retirar agora. Se retornar, o prenderemos por invasão de propriedade e assédio. A máscara de Mateus finalmente se trincou. Isso é insano. Ela é minha esposa. Aquele é meu bebê. Eu tenho direitos. O senhor tem direitos que serão determinados no tribunal. Hoje à noite o senhor precisa sair. Eu não vou sair até falar com Sofia. Então o senhor está preso por invasão de propriedade. Tudo aconteceu rápido. Os policiais se moveram. Mateus resistiu, não violentamente, mas o suficiente para dificultar, o suficiente para transformar uma saída voluntária em uma prisão. Eles o algemaram, leram seus direitos, o levaram para a viatura. Os olhos de Mateus encontraram Sofia pela janela. Pura raiva. Não a raiva controlada que ela vira antes, não a fúria calculada, apenas ódio puro. Você vai se arrepender disso, ele gritou. Você não é nada sem mim. Nada. Eu vou te destruir. A viatura partiu. Luzes vermelhas e azuis sumindo na escuridão. Sofia afundou no sofá, começou a tremer, não conseguia parar.
Sua mãe a abraçou. Está tudo bem. Ele se foi. Você está segura. Mas Sofia não se sentia segura. Ela se sentia aterrorizada porque a máscara de Mateus finalmente caíra completamente. E o homem por baixo era capaz de qualquer coisa. Camila sentou-se à sua frente. Isso é bom. Eu sei que não parece bom, mas legalmente isso nos ajuda. Ele violou a vontade do proprietário da propriedade. Ele a ameaçou. Ele resistiu à prisão. Tudo documentado, tudo evidência. O que acontece agora? Ele será processado, provavelmente liberado em algumas horas, mas está registrado. Quando entrarmos com o pedido amanhã, o juiz verá isso. Veremos o padrão de escalada. Sofia tocou sua barriga. Alice estava quieta, provavelmente dormindo, alheia ao fato de que seu pai acabara de ser preso. Alheia ao fato de que o casamento de seus pais estava em colapso. Eu preciso deitar, Sofia disse. Sua mãe a ajudou a subir. O quarto era simples, limpo, seguro. Nada como a cobertura que ela dividia com Mateus. Sem móveis de grife, sem lençóis de seda, apenas uma cama e silêncio e espaço para respirar. Sofia se deitou. Sua mãe sentou-se na cadeira ao lado da cama. Você quer que eu fique? Por favor. Não vou a lugar nenhum. Durma. Estarei bem aqui. Sofia fechou os olhos, mas o sono não vinha. Sua mente corria. Amanhã, tribunal, pedido de divórcio, coletiva de imprensa. Tudo se tornando público. Real, permanente, sem volta depois de amanhã. Ela estava pronta para isso? Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu sem pensar. Sofia? A voz de Mateus. Não desligue, por favor. Apenas ouça. Como você... Liguei de uma delegacia. Me deixaram fazer uma ligação. Usei para você. Eu não quero falar com você. 5 minutos. É tudo o que peço. 5 minutos para explicar. Sofia deveria desligar, deveria bloquear o número, deveria contar a Camila imediatamente, mas não o fez. Alguma parte dela ainda queria ouvir o que Mateus diria. Ainda queria acreditar que ele poderia mudar. Ainda queria que o conto de fadas fosse real. Você tem 3 minutos, Sofia disse. Eu sinto muito. Eu sei que continuo dizendo isso. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu sinto. Sinto muito por ter batido em você. Sinto muito por ter te assustado. Sinto muito por tudo. Sinto muito não é o suficiente. Eu sei. É por isso que estou